Imagine um exército armado com metralhadoras, munição pesada e soldados experientes entrando em combate. O inimigo? Um bando de emas. Isso mesmo, aquelas aves gigantes que nem voam. Parece uma piada, mas foi exatamente o que aconteceu na Austrália em 1932. E o resultado foi tão absurdo que virou uma das histórias mais inacreditáveis de todos os tempos. Mas como tudo isso começou? Por incrível que pareça, a Guerra do Emu não foi apenas um erro bizarro. Foi uma tentativa desesperada de resolver um problema real que saiu completamente do controle. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados australianos voltaram para casa e receberam terras para começar a plantar. Mas a Grande Depressão tornou tudo mais difícil. Preços das colheitas despencaram e, como se não bastasse, 20 mil emas decidiram que as plantações seriam seu novo restaurante particular. Essas aves gigantes invadiram as fazendas, devastando plantações de trigo e destruindo cercas, o que também deixava espaço para coelhos. Outro problema enorme na época. Os agricultores desesperados pediram ajuda ao governo. O governo australiano decidiu agir e enviou soldados armados com metralhadoras para lidar com os emas. O objetivo era simples: abater as aves e proteger as colheitas. Mas ninguém esperava que os emas fossem, bem, mais inteligentes do que pareciam. O plano era direto: usar metralhadoras Lewis, que eram armas leves, mas extremamente potentes, capazes de disparar 500 tiros por minuto. Os soldados chegaram confiantes, com munição suficiente para acabar com milhares de emas. No primeiro dia, eles avistaram cerca de 50 aves reunidas perto de uma barragem. O comandante, o Major G.P.W. Meredith, ordenou que abrissem fogo. Mas as aves, em vez de ficarem paradas, correram em todas as direções. Resultado? Poucos tiros acertaram o alvo. Os soldados rapidamente perceberam que os emas não eram tão fáceis de derrotar. As aves pareciam agir como um exército coordenado. Elas se moviam em grupos pequenos, liderados por emas mais fortes que organizam a fuga. Quando perseguidas, corriam para terrenos acidentados, onde os veículos militares não podiam segui-las. Depois do desastre inicial, os soldados decidiram montar uma emboscada em uma área onde sabiam que as aves passariam. Mais de 1000 emas foram avistados se aproximando. Agora vai dar certo, pensaram. Mas uma metralhadora emperrou antes que pudessem fazer muito estrago. As aves escaparam quase ilesas, enquanto os soldados assistiam incrédulos à fuga. Cansados das falhas com emboscadas, os soldados decidiram usar caminhões para perseguir as aves enquanto disparavam. Só que as estradas eram ruins, os terrenos irregulares e os emas corriam a incríveis 50 km por hora. Em um caso, o motorista perdeu o controle do caminhão e quase capotou enquanto os emas sumiam no horizonte. As aves, por sua vez, pareciam quase zombar do exército. Ao longo de semanas de operações, os soldados dispararam mais de 2.500 balas. Quantos emas foram abatidos? Apenas cerca de 200. Para efeito de comparação, mais de 20 mil emas estavam envolvidos na guerra. A proporção de sucesso era tão baixa que um político da época brincou: "Parece que temos uma nova estratégia de defesa. Se algum dia formos invadidos, basta enviar os emas para o fronte." O resultado foi claro. As emas venceram. O governo se retirou, humilhado, e os fazendeiros ficaram com o problema. A Guerra do Emu se tornou uma das histórias mais bizarras da história militar. Até hoje, é lembrada como um exemplo de como nem sempre a força bruta vence, especialmente contra inimigos inesperados como aves gigantes determinadas. E aí, quem diria que uma guerra contra pássaros seria tão difícil de vencer? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no Curiosidade Sem Fim para mais histórias incríveis como essa.